Vamos ter uma palavra de oração, irmãos e irmãs. Vamos a tener una palabra de oración, hermanos y hermanas. Querido bom pastor, Querido buen pastor, nós queremos ouvir a tua voz, nosotros queremos oír tu voz, tua doce e mansa voz, tu dulce y mansa voz, através da tua palavra. a través de tu palabra. Fala-nos, pois desejamos te ouvir. Háblanos, pues deseamos oírte. Nós oramos em teu próprio nome, Nosotros oramos en tu propio para a nombre, glória do nosso Deus e Pai. para gloria de nuestro Dios y Padre. Amém. Amén. Irmãos, ainda poderemos considerar alguns aspectos importantes sobre a nossa vida de consagração. Nosotros aún podremos considerar algunos puntos acerca de nuestra vida de consagración. Vamos estar falando de 4 marcas de um cristão consagrados. Vamos a hablar de 4 marcas de un cristiano consagrado. Como falei na reunião anterior, Como habló el hermano en la reunión anterior, é uma maneira fácil para nós guardarmos una manera fácil para nosotros guardar quando nós enumeramos estas realidades. cuando nosotros enumeramos estas realidades. Então vamos estar considerando algumas passagens das Escrituras Sagradas Entonces vamos a considerar algunos pasajes de las Escrituras Sagradas com o socorro do Espírito Santo. con el socorro del Espíritu Santo. Vamos estar apresentando essas 4 marcas de um cristão consagrado. Vamos a presentar estas 4 marcas de un cristiano consagrado. Vamos tomar nossas Bíblias e abrir no livro de Mateus, capítulo 8, Vamos a tomar nuestras Biblias y abrimos en Mateos 8, do versículo 18 ao 20. del versículo 18 al 20. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Isso. Quando nós olhamos a resposta de Jesus, Cuando nosotros miramos la respuesta de Jesús, nós podemos considerar 3 possibilidades de pensamentos a respeito da pergunta do escriba. nosotros podremos considerar 3 pensamientos al respecto del escriba. Ele disse que seguiria o seu mestre para onde quer que ele fosse. Él dice que seguiría a su maestro para donde quiera que él fuera. A primeira possibilidade é a seguinte: La primera posibilidad es la siguiente. o escriba não tinha compreensão das suas próprias palavras. El escriba no tenía comprensión de sus propias palabras. A segunda possibilidade é a seguinte: La segunda posibilidad es la siguiente. que talvez ele não estava sendo sincero quando disse que gostaria de seguir ao Senhor. Tal vez él no estaba siendo sincero cuando decía que le gustaría seguir al Señor. Ou talvez, a terceira possibilidade, O tal vez la tercera posibilidad, ele não tinha avaliado o custo desse cumprimento de seguir ao Senhor Jesus. tal vez él no había avalado ese compromiso de seguir al Señor. Em qualquer uma dessas situações não há importância para nós. En cualquiera de esas 3 situaciones no hay importancia para nosotros, Saber se essas possibilidades são reais ou não. sabiendo si esas posibilidades son reales o no. Mas vamos fixar os nossos olhos naquilo que ele falou. Mas vamos a fijar nuestros ojos en aquello que él habló. Ele disse que seguiria o seu mestre para onde quer que ele fosse. Él dice que seguiría a su maestro a donde quiera que él fuera. Isso tem um significado muito especial. Y esto tiene un significado muy especial. Significa andar nos passos de Jesus fielmente. Significa andar en los pasos de Jesús fielmente. Isso pode ser traduzido como um desejo de ter uma vida consagrada ao Senhor. Y esto significa como tener un deseo de vivir una vida consagrada al Señor. E a partir dessa expressão, nós vamos então tomar as 4 marcas que caracterizam um cristão consagrado. Y a partir de esta expresión vamos a tomar las 4 marcas que caracteriza un cristiano consagrado. Porque na realidade, quando nós dizemos estas palavras, Porque en realidad cuando nosotros decimos estas palabras, Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores, Maestro, seguirte hasta donde quiera que vayas, estas palavras estão cercadas de grandes realidades estas palabras están cercadas de grandes realidades e geram em nós um peso de responsabilidade enorme. y generan en nosotros un peso de responsabilidad muy grande. Então nós vamos considerar estas 4 marcas que caracterizam
cristão consagrado. Entonces vamos a considerar estas 4 marcas que caracterizan un cristiano consagrado. A primeira marca é o reconhecimento do senhorio de Cristo. La primera marca es el reconocimiento del señorío de Cristo. Isto é extremamente importante para nós. Esto es algo extremadamente importante para nosotros. Nós precisamos compreender melhor essa palavra Senhor. Nosotros necesitamos comprender mejor esa palabra Señor. No seu sentido bíblico, ela tem uma força muito grande. En el sentido bíblico ella tiene una fuerza muy grande. Hoje, dentro de muitas culturas, Hoy dentro de muchas culturas nós nos dirigimos uns aos outros chamando as pessoas de Senhor. nosotros nos dirigimos a muchas personas llamando a ellos de Señor. Mas esta palavra Senhor, utilizada aqui nas Escrituras Sagradas, Mas esta palabra utilizada aquí de Señor en las Escrituras ela Sagradas, tinha um objetivo específico. ella tiene un objetivo específico. Kyrios, Kyrios, Senhor absoluto. Señor absoluto. Então essa palavra não podia ser aplicada de qualquer forma. Esa palabra no podía ser aplicada de cualquier forma. Então, quando eu chamo Jesus de Senhor, Entonces, cuando yo llamo a Jesús de Señor, eu estou colocando ele no mais alto, elevado trono, alta, elevada posição desse universo. yo estoy colocando a este Señor en la posición más alta y elevada de un trono. Eu preciso reconhecer o universo. senhorio de Cristo. Yo necesito reconocer el señorío de Cristo. Vamos pegar alguns textos para pensarmos nesse termo. Vamos a tomar algunos textos para tomar conciencia de este tema. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Aqui nós temos uma passagem muito rica da palavra de Deus, Aquí tenemos un pasaje muy rico de la palabra de Dios, que nos vai ajudar de que forma nós podemos experimentar Jesus como Senhor em nossos corações. de cómo podemos experimentar Jesús como Señor en nuestros corazones. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Sino, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amém. Aqui nessa versão lida aparece a palavra Deus. Aquí en esta versión que hemos leído aparece la palabra Dios. No entendimento original é antes santificai a Cristo. En el original es antes santificada a Cristo. Cristo é Deus. Cristo es Dios. Não há uma contradição aqui. No hay una contradicción aquí. Mas a força que nós estamos dando aqui para a explicação é que o termo melhor adequado é Cristo. Mas la fuerza que estamos dando aquí para el término mejor empleado sería Cristo. Então perceba o que está escrito aqui na palavra. Entonces perciban lo que está escrito aquí en la palabra. Antes santificai a Cristo como Senhor Antes santificar a Cristo como Señor em vosso coração. en vuestros corazones. Não está escrito aqui No está escrito aquí. que devemos santificar a Cristo como Salvador no coração, No está escrito aquí que debemos santificar a Cristo como Salvador en el corazón. nem como sumo sacerdote, Ni como sumo sacerdote. nem como pastor, Ni como pastor. mas como Senhor. Y sí como Señor. A única forma dele ser santificado em nossos corações La única forma de ser santificado en nuestros é corazones quando ele exercita o seu senhorio em nós. es cuando Él ejercita su señorío en nosotros. É a ideia de que ele é dono de cada um de nós. Es la idea de que Él es dueño de cada uno de nosotros. Então, uma das marcas preciosas de um cristão consagrado Entonces, una de las marcas preciosas de un cristiano consagrado é que ele tem a convicção de que Jesus é o seu Senhor es que Él tenga la certeza de que Jesús es su Señor e ele o santifica em seu coração. y Él lo santifica en su corazón. Isso é maravilhoso para nós, Y irmãos. esto es algo maravilloso para nosotros, hermanos y hermanas. Vamos pegar uma outra passagem. Vamos a tomar otro pasaje. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler aqui do versículo 9 ao 11. Vamos a leer aquí el versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre. Será que nós percebemos a força desse texto? ¿Será que podemos percibir la fuerza de este texto? Anteriormente, numa outra sessão, consideramos uma porção dessa passagem Anteriormente, en otra sesión, consideramos esta porción de este pasaje e dissemos que na igreja primitiva esse trecho era um hino cantado na igreja. y dijimos que en la iglesia primitiva este trozo de texto era cantado. E se nós fôssemos olhar a soma desses versos, Y si nosotros fuéramos a mirar la suma de estos versículos, nós temos tantas verdades aqui colocadas nosotros tenemos tantas verdades aquí pues expuestas que centenas e centenas de livros foram escritos que centenas y centenas de libros fueron escritos simplesmente para olhar para esta passagem lida. simplemente para mirar hacia este pasaje que hemos leído. Tão rica ela é. Tan rica ella es. É assim que o Espírito Santo traz a revelação da sua palavra, ou trouxe a revelação da sua palavra ao coração de Paulo. Es así como el Espíritu Santo trajo esta revelación al corazón de Pablo. Mas o destaque que nós estamos dando agora Mas lo que estamos destacando ahora é que Jesus Cristo, depois de ter completado toda a sua obra, es que Jesucristo, después de haber completado toda su obra, a palavra de Deus diz que ele foi exaltado sobremaneira la palabra dice que él fue exaltado en toda manera e ganhou o nome que está acima de todo nome. y ganó un nombre que está encima de todo nombre. E a palavra continua nos dizendo, Y la palabra continúa diciéndonos para que diante desse nome para que delante de esse nombre se dobre todo joelho, toda rodilla se doble nos céus, na terra e debaixo da en, terra. en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. É impressionante isso. Es algo impresionante. Não eso. somente nos céus, No solamente en los cielos, não somente na no terra, solamente en la tierra, mas debaixo da terra. sino también debajo de la tierra. Não é impressionante isso? ¿No es esto impresionante? Fala-nos das regiões do inferno. Nos habla de las regiones de los infiernos. Haverá um tempo onde acontecerá o seguinte, Habrá un tiempo donde sucederá lo siguiente, onde todos aqueles que rejeitaram o evangelho, donde todos aquellos que rechazaron el Evangelio, que foram lançados no inferno, que fueron lanzados al infierno, eles reconhecerão ellos reconocerán a justiça de Deus, la justicia de Dios, irão glorificar Cristo no inferno. irán a glorificar a Ele é Cristo o en el Senhor, infierno. Ele é o Senhor. Él es Señor, Él es Señor. Estamos aqui porque merecemos. Estamos aquí porque lo merecemos. Tamanho é o poder do nome de Jesus. Tamaño es el poder del nombre de Jesús. Será que sabemos o envolvimento do poder de Jesus Sabemos lo que envuelve el poder de Jesús e devemos confessá-lo como Senhor? y debemos confesar como Señor. Todo joelho deve se dobrar Toda rodilla debe e doblarse toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor para y a toda glória de lengua Deus debe Pai. confesar que Jesucristo es el Señor para Dios Céus, Padre. terra e debaixo da terra. Cielos, tierra y debajo de la tierra. Quão grande é o nosso Senhor Jesus. Qué grande es nuestro Señor Jesús. Que senhorio tem o nosso Senhor Jesus Qué Cristo. señorío tiene nuestro Señor Não Jesucristo. é maravilhoso isto? Es algo maravilloso esto. Ele não foi ungido só por Deus para ser o nosso Salvador, Él no solamente fue ungido por Dios para ser nuestro Salvador. mas ele foi ungido por Deus para ser o nosso Senhor. Él fue ungido por Dios para ser nuestro Señor. Foi ungido por Deus para ser o Senhor desse universo. Él fue ungido por Dios para ser el Señor de este universo. Aí vocês se lembram da combinação perfeita desse amado Senhor? Ahora ustedes recuerdan la combinación perfecta de este amado Señor. Traz a coroa de ouro de reino desse universo, Trae la corona de oro de este universo, mas traz avental de servo sobre seu corpo. mas también trae el delantal de siervo sobre su cuerpo. Este é o nosso Senhor Jesus Ese Cristo. es nuestro Señor Jesucristo. Então, a primeira marca de um cristão consagrado Entonces, la primera marca de un cristiano é o consagrado reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo. es el reconocimiento del señorío de Jesucristo. Não é maravilhoso isso? Esto es algo maravilloso. Vamos para a segunda marca. La segunda marca. Um cristão que é verdadeiramente consagrado ao Senhor. Un cristiano que es verdaderamente consagrado al Señor. Ele trilha o caminho da cruz. Él anda por el camino de la cruz. Ele não vive mais para si mesmo. Él no vive para sí mismo. Ele vive para o Senhor. Él vive para su Señor. Vamos pegar algumas passagens para destacarmos essa realidade. Vamos a tomar algunos pasajes para destacar esta realidad. A primeira delas, 2 Coríntios, capítulo 5, Vamos a 2 Corintios capítulo 5, um texto que nós já consideramos na primeira sessão, un texto que ya hemos considerado en la anterior sesión, versículo 15. en el versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió
y resucitó por ellos. Quero destacar nessa passagem aqui, El hermano quiere destacar en este pasaje, além daquilo que já foi dito, además de aquello que ya se habló, que o Senhor Jesus morreu por todos, que el Señor Jesús murió por todos, para que os que vivem agora para que los que viven ahora não vivam mais para si mesmos. no vivan más para sí mismos. Essa expressão, a si mesmos, Esta expresión a sí mismos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. mas sí para aquel que por ellos murió y resucitó. Então nós não temos o direito de viver para nós mesmos. Entonces nosotros no tenemos el derecho de vivir para sí mismos. O que é andar o caminho da cruz Lo que es andar el camino de la cruz é viver de tal forma es vivir de tal forma que nós vamos sair do cenário es que nosotros vamos a salir del escenario para que Cristo assuma o seu posto. para que Cristo asuma su puesto. Vamos pegar uma outra passagem. Vamos a tomar otro pasaje. Mateus capítulo 16. Mateos capítulo 16. E aqui nós vamos ler o versículo 24. Y vamos a leer el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Novamente estamos vendo a expressão si mesmo aqui. Nuevamente estamos viendo aquí la expresión sí mismo. Se nós desejamos ir após o Senhor Jesus, Si nosotros deseamos ir en pos del Señor Jesús, devemos negar a nós mesmos, debemos negarnos a nosotros mismos, tomar a nossa cruz e segui-lo. tomar nuestra cruz y seguirlo. Veja comparando esse texto com outro a beleza da situação. Vean comparando este texto con toda la belleza de la otra situación. No primeiro texto lido, En el primer texto que hemos leído, não devemos mais viver para nós mesmos. no debemos vivir más para nosotros mismos. Aqui a palavra de Deus está nos dizendo Aquí la palabra de Dios nos está que diciendo, devemos negar a nós mesmos. dice que debemos negarnos a nosotros mismos. Esses dois textos dão as mãos, Esos dos textos se dan las manos, porque falam da mesma verdade. porque hablan la misma verdad. Não tem como nós sermos seguidores de Cristo, No tiene como nosotros sernos seguidores de Cristo, de sermos cristãos de consagrados, sernos unos cristianos consagrados, sem o caminho da cruz. sin el camino de la cruz. O que é o caminho da ¿Y cruz? qué es el camino de la cruz? Negar a si mesmo, Negarnos a sí mismos, tomar a própria cruz tomar nuestras propias e cruces seguir ao Senhor. y seguir al Señor. Não é maravilhoso isto? ¿No es algo maravilloso esto? Um outro texto. Otro texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. E aqui nesse capítulo vamos ler o versículo 24. Y en este capítulo leeremos el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para sí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Perceba com cuidado o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Noten aquí con cuidado lo que la palabra de Dios está hablando. Paulo está dizendo o seguinte: Pablo dice lo siguiente: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Não é impressionante isso? ¿No es algo impresionante esto? Paulo está dizendo que ele não considerava a sua própria vida como especial para ele mesmo, Pablo está diciendo que él no consideraba su propia vida como especial para él mismo, contanto que ele completasse a sua carreira con tanto que él completara su carrera e o ministério que foi dado a ele. y el ministerio que fue dado a él. Então coloque esses dois pensamentos juntos agora. Entonces coloque estos dos pensamientos juntos ahora: A vida de Paulo la vida de Pablo e a sua carreira. y su carrera. O que ele colocou em prioridade? ¿Qué es lo que él colocó en prioridad? A sua vida? ¿Su vida? Não. No, Colocou a sua carreira. él colocó su carrera. Então isso nos ensina algo. Entonces esto nos enseña algo. O cristão não deve se preocupar com a sua própria vida, El cristiano debe preocuparse con su propia vida e sim com a sua carreira. y sí con su carrera. Quem cuida da nossa vida e se preocupa com ela Quien cuida de nuestra vida y se preocupa con ella é o nosso Senhor. es nuestro Señor.
Então aqui está uma passagem muito rica para nós. Entonces aquí hay un pasaje muy rico para nosotros. Paulo, quando deixa esse registro para nós, Pablo, cuando deja este registro para nosotros, ele nos dá aqui a revelação do que significa o caminho da cruz. él nos da aquí la revelación de lo que significa el camino de la cruz. Paulo era um homem consagrado, Pablo era un hombre consagrado, completo ao Senhor. completo al Señor. Esta é a segunda marca de um cristão consagrado. Esta es la segunda marca de un cristiano consagrado. Vamos pegar alguns outros textos com relação a esse segundo ponto, essa segunda marca. Vamos a tomar algunos otros textos con relación a esta segunda marca. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Estivemos há pouco nessa passagem. Hemos estado hace un momento en ese pasaje. Vamos ler aqui no capítulo 2, En el capítulo 2, o versículo 6. en el versículo 6. Perdão, o versículo 5. En el versículo 5, perdón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Isso, até aqui. Hasta aquí. A palavra sentir que aparece na Bíblia, La palabra sentir que aparece en la Biblia, em muitas traduções, en muchas traducciones, ela não está adequada. ella no está adecuada. A palavra adequada para ser traduzida aqui La palabra adecuada para ser traducida aquí é mentalidade. es mentalidad. Vem de mente. Viene de mente, Fronei. froneo. Tende em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Tener en vosotros la misma mente que hubo en Cristo Jesús. Aí nós levantamos uma pergunta. Ahí nosotros levantamos una pregunta. Qual era a mente de Cristo Jesus? ¿Cuál es la mente de Cristo Jesús? A mente de cruz. La mente de cruz. Pois na sequência vai mostrar-nos o que significa ter a mente de Cristo. Pues en la secuencia nos va a mostrar lo que significa tener la mente de Cristo. Não vai falar do esvaziamento dele? No nos va a hablar acá de que Él se despojó. Não significa o caminho da cruz que o Senhor Jesus tomou? No significa el camino que el Señor Jesús tomó. Exatamente isso. Es Ter a exactamente eso. mente de Cristo é ter a mente de cruz. Tener la mente de Cristo es tener la mente de la cruz. Esse é o trilhar do caminho da cruz. Esto es lo que significa el caminar el camino de la cruz. Então nós devemos olhar para essa passagem Entonces debemos mirar para este e pasaje entender que ela está falando ao nosso coração. y entender que ya está hablando a nuestros corazones. Porque Paulo está dizendo, tende em vós Porque Pablo está diciendo tener en a vosotros mesma mente que houve em Cristo Jesus. la misma mente que hubo en Cristo Jesús. Aí vai nos dizer tudo aquilo que já consideramos. Entonces Él nos está diciendo todo aquello que ya consideramos. Mostra-nos a humilhação completa de Jesus, Nos muestra la humillación completa de Jesús, onde ele se tornou obediente até a morte e morte de cruz. donde Él se tornó obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Isso nos fala do caminho da cruz. Y esto nos habla del camino de la cruz. Então essa segunda marca é extremamente importante para nós. Entonces esta segunda marca es extremadamente importante para nosotros. Nesse mesmo livro, En este mismo libro, capítulo 4 agora, en el capítulo 4 ahora, do versículo 10 ao 13. del versículo 10 al 13, Vamos ver essa aplicação na vida do próprio apóstolo Paulo. vamos a ver esta aplicación en la propia vida de Pablo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que texto precioso das Escrituras, Qué texto precioso en las Escrituras, que nos mostram claramente a obra da cruz no coração do apóstolo Paulo. que nos muestran claramente la obra de la cruz en el corazón del apóstol Pablo. Quem poderia com este homem dependente do Senhor? ¿Quién podría con este hombre independiente del Señor Jesús? Quem poderia com Paulo, sendo ele aquele que trilhava o caminho da cruz? ¿Quién podría con Pablo siendo él aquel que caminaba el camino de la cruz? Ele disse algo muito importante para nós aqui. Él dijo algo muy importante para nosotros aquí. Ele disse que aprendeu a viver contente em toda qualquer situação. Él dice que él aprendió a vivir contentamente en cualquier situación. As pessoas poderiam dizer para ele: Las personas podrían decir para él, nós vamos te humilhar, Paulo. nosotros te vamos a humillar, Pablo, Não tem problema. mas no hay problema.
Nós vamos te honrar, Paulo. Nosotros vamos a deshonrarte, Pablo. Honrar. Pablo. Não tem problema. No hay problema. Em todas as circunstâncias eu tenho experiência, En todas las circunstancias yo tengo experiencia, tanto de ter fartura como fome. tanto de tener mucho como no tener nada. As pessoas poderiam dizer, você vai passar fome, Paulo. Usted va a pasar hambre, Pablo. Não há problema, No hay ningún problema. não há problema. No hay problema. Eu já sei, tenho essa experiência, eu aprendi. Yo ya sé, ya tengo esa experiencia. Yo Eu aprendí. já tive muita abundância, Ya tuve mucha abundancia. mas faltou muita coisa para mim. Mas también faltó muchas cosas Mas eu para tenho mí. uma coisa para dizer para vocês. Mas yo tengo una cosa para decir a ustedes. Tudo posso naquele que me fortalece. Todo lo puede en aquel que me fortalece. Era um homem invencível. Era un hombre invencible. Não por ele mesmo, No por él mismo. porque ele andava o caminho da cruz. Era porque él andaba en el camino de la cruz. Aqui está essa segunda marca de um cristão consagrado. Aquí está esa segunda marca de un cristiano consagrado. Alguém que vive levando a sua própria cruz. Alguien que vive llevando su propia cruz. Não vive para si mesmo, No vive para sí mismo, mas vive para aquele que por ele morreu e ressuscitou. sino que vive para aquel que por él murió y resucitó. Não é maravilhoso isto? ¿No es esto maravilloso? Esta é a segunda marca de um cristão consagrado. Esta es la segunda marca de un cristiano consagrado. Trilhe o caminho da cruz. Camine el camino de la cruz. Vamos pegar um outro texto. Vamos a tomar otro texto. Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, versículo 23. versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. De certa forma, esse texto é igual àquele que anteriormente lemos em Mateus. De cierta forma, este texto es igual a aquel que leímos en Mateos. Mas deixe-me dizer algo para vocês. Mas déjenme decir algo a ustedes. O texto não está apelando que nós vamos em direção a Jesus, El texto no está diciendo que vamos en dirección a Jesús, mas que nós devemos ir após Jesus. mas dice que debemos ir en pos de Jesús. Porque na primeira realidade nós já fomos a Jesus, já pertencemos a Ele. Porque en la primera realidad ya fuimos a Jesús, ya pertenecemos a Él. Agora nós somos discípulos Ahora nosotros somos discípulos e Ele fala para que nós possamos segui-lo, y Él habla para que nosotros podamos seguirlo. devemos ter essas duas realidades experimentadas em nossa vida. Nosotros debemos tener estas dos realidades experimentadas en nuestras vidas. Negar a si mesmo, Negarnos a sí mismos, tomar a cruz tomar la cruz e ir após Ele. e ir en pos de Él. Este é o caminho da cruz. Y este es el camino de la cruz. Não há como nós sermos cristãos consagrados Não há- se esta realidade não for experimentada por nós. No hay como nosotros sernos cristianos consagrados si no hay esta realidad en nosotros. Negar a nós mesmos, tomar a cruz e ir após Jesus. Negar a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y ir en pos de Jesús. Depois, nos seus estudos pessoais, faça uma pesquisa. Después en sus estudios personales, hagan una búsqueda. Algumas porções vão nos mostrar mais realidades a respeito desse assunto. Algunas porciones más nos van a mostrar la realidad de este asunto. Da importância de negarmos a nós mesmos La importancia de negarnos a nosotros mismos e tomarmos a nossa cruz y tomar nuestra cruz para poder seguir ao Senhor Jesus. para poder seguir al Señor Jesús. Então, essa segunda marca é extremamente importante. Esta segunda marca es extremadamente importante. É o caminho da cruz. Es el camino de la cruz. Vamos para a terceira marca. Ahora vamos a la tercera marca. De certa forma, nós vamos lembrar de algo que nós falamos há pouco. De cierta forma vamos a recordar de algo que hemos hablado hace poco. Mas eu quero acrescentar um outro texto e um outro pensamento no que vamos dizer. Mas el hermano quiere agregar otro texto en otro pensamiento de lo que vamos a hablar. Então, a terceira marca de um cristão consagrado Entonces la tercera marca de un cristiano consagrado é que ele anda no Espírito. es que él anda en el Espíritu. Já falamos sobre isso. Ya hemos hablado sobre esto. Daqueles que são guiados pelo Espírito, De aquellos que son guiados por el daqueles que Espíritu. são governados pelo Espírito, De aquellos que son gobernados por el as Espíritu. mesmas verdades sendo ditas de modos diferentes. Las mismas verdades siendo habladas de manera diferente. Já consideramos o livro de Gálatas, capítulo 5, Ya consideramos el libro de Gálatas capítulo 5, versos 16 e o verso 25.
el versículo 16 y el versículo 25. Nós não vamos ler novamente esses textos. Mas no vamos a leer nuevamente estos textos. Mas o que significa andar no Espírito? Mas ¿qué significa andar en espíritu? Como nós podemos entender essa expressão andar no Espírito? ¿Cómo nosotros podemos entender esa expresión andar en el espíritu? Será que tem alguma coisa elevada acima da nossa mente? ¿Será que hay algo elevado por encima de nuestras mentes? Uma força misteriosa nos guiando? Una fuerza misteriosa guiándonos. Não, não é isto que significa andar no Espírito. No es esto lo que significa andar en el Vamos espíritu. pegar Atos dos Apóstolos, Vamos a tomar Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, capítulo 5, versículo 32. versículo 32. E aqui, de maneira muito singela, temos a resposta. Y aquí de una manera muy simple tenemos la respuesta. 5:32 do livro de Atos. 5:32 del libro de Hechos. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Isso. Aqui há uma relação entre o Espírito Santo e a obediência. Aquí hay una relación entre el Espíritu Santo y la obediencia. O que significa andar no Espírito? ¿Qué es lo que significa andar en el Espíritu? Simplesmente andar em obediência à palavra de Deus. Simplemente andar en obediencia a la palabra de Dios. Nós não temos arrepios, Nosotros no se nos pone la piel de gallina, nós não temos nenhum tipo de movimento especial acontecendo em nós, no tenemos ningún tipo de movimiento en nosotros, mas uma decisão de fé mas es una decisión de fe em obedecermos à palavra de Deus. y de obedecer la palabra de Dios. Andar no Espírito significa obedecermos à palavra de Deus com obediência. Andar en el Espíritu significa obedecer a la palabra de Dios, andar en obediencia, Para que sejamos cristãos consagrados. para que seamos cristianos consagrados, Precisamos reconhecer o senhorio de Cristo. para reconocer el señorío de Cristo. Precisamos trilhar o caminho da cruz. Necesitamos andar el camino de la cruz E precisamos também andar no Espírito. y necesitamos también andar en el Espíritu, Significa andar em obediência à palavra de Deus. que significa andar en obediencia con la palabra de Dios. Nunca haverá contradição Nunca hay contradicción entre a palavra de Deus. entre la palabra de Dios, Andar no Espírito andar en el Espíritu e andar na dependência do Senhor. y andar en la dependencia del Señor. É andar obediente à palavra. Es andar en obediencia a la É palabra. ter sensibilidade à voz do bom pastor. Es tener la sensibilidad a la voz del buen pastor. Simples assim. Es así de simple. Andar no Espírito. Andar en el Espíritu. Guarde isso no teu coração, então. Guarden esto en sus corazones. Para que sejamos cristãos consagrados. Para que seamos cristianos consagrados, Então é necessário que estas marcas sejam evidentes em nossas vidas. es necesario que estas marcas sean evidentes en nuestras vidas. Lembre-se de algo. Y recuerden algo. O Senhor não busca acompanhantes. El Señor no busca acompañantes. Ele nem quer simpatizantes com Ele nem com a sua obra. Él no quiere tampoco simpatizantes con Él y su obra. Ele quer cristãos consagrados Él quiere cristianos consagrados que de maneira honesta venham segui-lo, y que de manera honesta vengan a seguirlo, com o desejo único de cumprir a vontade dele. con un deseo único, cumplir su voluntad. Porque a única forma disso acontecer Porque la única forma de esto suceder é quando nós negamos a nós mesmos, es cuando nosotros nos negamos a nosotros tomamos a mismos, nossa cruz tomamos nuestra cruz e seguimos após Ele. y seguimos en pos de Él. Não há possibilidade de sermos discípulos de Cristo. No hay posibilidad de sernos discípulos de Cristo, Não há como sermos consagrados a Ele no hay como sernos consagrados a Él se nós não sairmos do cenário si nosotros no salimos del escenario para que Ele assuma o posto em nossas vidas. para que Él asuma un puesto en nuestras vidas. Ele deve assumir o trono do nosso coração. Él debe asumir el trono de nuestros corazones. Ele precisa ditar as normas da nossa vida. Él necesita dictar las normas de nuestras vidas. Lembre-se, você não vive mais para você mesmo, Recuerde, usted ya no vive para sí mismo, porque alguém pagou um alto preço por você. porque alguien pagó un alto precio por usted. Mudou o seu cativeiro. Cambió su cautividad. Vocês se lembram quando nós na primeira sessão falamos de Jó, capítulo 42, verso 10? Ustedes recuerdan cuando hablamos en la primera sesión de Job, capítulo 42, verso 10? 42, versículo 10. 10. Deus mudou a sorte de Jó. Dios cambió la suerte de Job. Mas a palavra sorte ali, melhor traduzida, é o cativeiro. La mejor traducción es cautiverio. O que é salvação? Lo que es salvación É mudança de cativeiro. es cambiar ese cautiverio. Nós éramos
cativos do pecado. Nosotros estamos cautivos en el pecado. Agora nós somos cativos em Jesus Cristo. Ahora nosotros somos cautivos en Jesucristo. Sabe, um único meio pelo qual você vai experimentar absoluta e total liberdade na sua vida? ¿Sabe cuando usted va a notar la total y absoluta libertad en su vida? Quando você for escravo. Cuando usted sea un esclavo. Vocês querem viver uma vida de escravidão plena? Ustedes quieren vivir una vida de esclavitud plena. Seja um dono da sua vida. Sea un dueño de su vida. Governe a sua própria vida. Gobierne su propia A vida. maior escravidão que uma pessoa pode experimentar La mayor esclavitud que una persona puede é experimentar estar no centro da sua própria vida. es estar en el centro de su propia vida. Deus nos fez de tal maneira Dios nos hizo de tal manera que nós só iremos experimentar a plena liberdade que nosotros experimentaremos la plena libertad quando Ele for o centro absoluto da nossa vida. cuando Él fuera el centro absoluto de nuestras vidas. Quando Ele governar cada detalhe do nosso viver. Cuando Él gobierne cada detalle de nuestro É vivir. exatamente aí que nós vamos experimentar nossa plena liberdade. Es exactamente ahí cuando vamos a experimentar la plenitud de nuestra libertad. Por isso que salvação é troca de cativeiro. Por eso es que salvación es el cambio de cautiverio. Só que agora aquele que é o nosso Senhor, Solo que ahora aquel que es nuestro Señor, vocês se lembram, Ele nos amou em grau infinito. ustedes recuerdan, Él nos amó en un grado infinito. Ele deseja o melhor para nós. Él desea lo mejor para Ele nosotros. nos ama tanto Él nos ama que tanto pela eternidade, como já foi dito, que por la eternidad, como ya hemos dicho, Ele carregará em seu corpo as marcas do seu amor. Él cargará en su cuerpo las marcas de su amor. Porque os furos dos pregos permanecem no seu corpo, Porque los agujeros de los clavos permanecen en su cuerpo, como sinal de amor por nós. como señal de amor por nosotros. Que Senhor maravilhoso nós temos Qué Señor maravilloso nosotros tenemos. para que sejamos consagrados. Para que seamos consagrados, Devemos ser totalmente dele. debemos ser totalmente de Él. Vamos considerar então a quarta e a última marca. Vamos a considerar la cuarta y última marca. Um cristão consagrado Un cristiano consagrado precisa ter uma vida de oração. necesita tener una vida de oración. Já falamos um pouco isso na sessão anterior. Ya hemos hablado un poco de esto en la sesión anterior. Vamos ampliar um pouco os nossos pensamentos. Vamos a ampliar un poco nuestros pensamientos. A Bíblia fala de alguns tipos de orações. La Biblia habla acerca de algunos tipos de oraciones. Permito-me falar de dois deles. Permitamos al hermano hablar de dos de ellos. Mateus capítulo 5. Mateos capítulo 5. Aqui, deixe-me destacar um tipo de oração. Aquí déjenme destacar un tipo de oración. Eu disse capítulo 5, em realidade é capítulo 6. En realidad es en el capítulo 6, Do versículo 5 ao 8. del versículo 5 al 8. Aqui há uma instrução de como deve-se orar. Aquí hay una instrucción de cómo debemos orar. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esse texto nos mostra um caminho que nós devemos trilhar para orarmos. Este texto nos muestra un camino que nosotros debemos andar para orar. Primeiro, Jesus mostra como nós não devemos fazer. Primero Jesús nos muestra cómo nosotros no debemos hacer. É ter o caminho dos Es hipócritas, tener el camino de los hipócritas, que na realidade eles receberam a sua recompensa, que en realidad ellos ya recibieron su recompensa, porque eles oravam nas praças públicas porque ellos oraban en las plazas para públicas demonstrar a sua religiosidade. para mostrar su religiosidad. Eles queriam ser vistos Ellos les gustaba ser e vistos foram vistos. y fueron vistos. Só que esse tipo de oração não é aprovada por Deus, Solo que este tipo de oración no es aprobada por Dios. porque Jesus fala que quando nós formos orar,
porque Jesús dice que cuando nosotros vamos a orar, devemos entrar no nosso quarto, debemos entrar en nuestro cuarto, fechar a porta, cerrar la puerta orar ao Pai que está vendo em secreto. y orar al Padre que está viendo en secreto. Veja que Ele não está ouvindo em secreto, Miren, Él no está oyendo en secreto, Ele está vendo em Él secreto. está viendo en secreto. E Ele que nos vê em secreto Y Él que nos ve en secreto vai trazer a recompensa. va a traer la recompensa. E a oração não deve ser composta com vãs repetições. Y las oraciones no tienen que ser compuestas de vanas Nós repeticiones. devemos ser como crianças orando diante do Senhor, Nosotros debemos ser como niños orando delante del Señor, com singeleza. con gentileza. Então aqui está, de maneira muito rápida, uma explicação sobre um tipo de oração. Entonces aquí está una forma muy rápida lo que es un tipo de oración. Agora, um outro tipo bem importante de oração que envolve a coletividade, a igreja. Ahora otro tipo de oración que envuelve la colectividad de la iglesia. Mateus capítulo 18. Mateos capítulo 18. Nesse capítulo nós vamos ler do versículo 18 ao 20. Nosotros vamos a leer del versículo 18 al 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están los dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy, yo en medio de ellos. Aqui está uma oração especial das Escrituras Sagradas, Aquí está una oración especial de las Escrituras Sagradas, que envolve a oração corporativa. que envuelve la oración corporativa. O Senhor Jesus está dizendo El Señor Jesús está diciendo que tudo que nós ligarmos aqui na terra que todo lo que nosotros atásemos aquí en la já tierra terá sido ligado nos céus. ya habrá sido atado en los cielos. E se nós desligarmos alguma coisa aqui na terra, Y si nosotros desatamos alguna cosa aquí en la já tierra, terá sido desligado nos céus. ya habrá sido desatado en los cielos. Daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre isso. De aquí a un momento vamos a hablar un poco más sobre este asunto. Mas no versículo 19 ele vai dizer algo Mas importante. en el versículo 19 él dice algo importante, Que se dois dentre vós que si sobre a dos entre terra vosotros concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. E ele completa dizendo, porque onde dois ou três de vós estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Y él completa diciendo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Para que haja uma manifestação corporativa, Para que haya una manifestación corporativa, o mínimo são duas pessoas. el mínimo son dos personas. Porque uma pessoa somente significa que um membro está orando, um membro do corpo de Cristo. Porque una sola persona significa que un miembro del cuerpo de Cristo está orando. E se nós, dois ou três, estivermos reunidos em nome de Jesus, Pero si dos o tres estuviésemos reunidos en el nombre del Señor ali Jesús, é uma expressão do corpo de Cristo. ahí es una expresión del cuerpo de Cristo. Aí nós podemos ligar, podemos orar da maneira como foi instruído aqui. Entonces ahí podemos orar de la manera que fue instruida aquí. Algo muito importante. Algo muy importante. Nós devemos aprender a orar à vontade de Deus. Nosotros debemos aprender a orar la voluntad de Dios. É esse tipo de vida de oração que um cristão consagrado precisa aprender com os demais. Es ese tipo de vida que un cristiano consagrado necesita aprender con los demás. Que não é orar sobre os seus próprios interesses, Que no es orar sobre sus propios intereses, mas segundo os interesses de Deus. mas sí según los intereses de Dios. Porque a palavra de Deus está nos dizendo aqui algo importante. Porque la palabra de Dios nos está diciendo aquí algo importante. O que nós vamos ligar na terra Lo que nosotros vamos a atar aquí en la tierra já está ligado no céu. ya está atado en los cielos. Então, qual é o papel corporativo? Qual é o papel da igreja? Entonces, ¿cuál es el papel corporativo de la iglesia? É orar para que a vontade de Deus se realize na terra. Es orar para que la voluntad de Dios se realice en la tierra. É esse tipo de vida de oração que nós precisamos aprender, Es ese tipo de oración que nosotros necesitamos aprender, que nos leva a uma vida de consagração coletiva. que nos lleva a una vida de consagración colectiva. Vamos pegar, por exemplo, a oração que Jesus ensinou aos discípulos. Vamos a tomar ahora la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Mateus capítulo 6. Mateos capítulo 6.
Vamos ler do versículos 9 e 10. Vamos a leer del versículo 9 E y 10. 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Isso. Depois ele segue dizendo a respeito do pão nosso de cada dia, etc. Después él sigue diciendo acerca del pan nuestro de cada día, etc. Algo importante a ser dito antes de comentarmos os versículos. Algo importante que el hermano quiere hablar antes de continuar con los versículos. Essa oração não é uma reza, Esta oración no es un rezo, é uma colocação diante de Deus. es una colocación delante de Dios. Porque a palavra rezar significa o seguinte: Porque la palabra rezar significa lo siguiente. rezare no latim palavras, Rezar en el latín palabras. repetir palavras. Repetir palabras. Nós não oramos esta oração repetindo palavras simplesmente Nosotros no oramos esta oración repitiendo palabras de simplemente maneira automática. de manera automática. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, Cuando nosotros oramos la oración del Padre Nuestro, nós oramos pensando naquilo que Jesus está dizendo. nosotros oramos en aquello que Jesús está diciendo. Cada palavra, cada sentença aqui é afirmada por Jesus Cada palabra, cada sentencia afirmada aquí por Jesús nos remete para algo maravilhoso. nos transporta a algo maravilloso. Por exemplo, Por ejemplo, diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Quando você leu essa frase, Cuando usted leyó esta frase, você deve se lançar ao chão usted tiene que lanzarse al suelo e dizer que Ele é maravilhosamente santo, y decir que Él es que Ele é maravillosamente santo, coberto de todo o poder, que Él es cubierto de todo de poder, toda a majestade de toda majestad, e que o seu nome é verdadeiramente santificado. y que su nombre es verdaderamente santificado. Então, orar a oração do Pai Nosso significa conversar com aquilo que a palavra de Deus está nos deixando registrado. Entonces orar al Padre Nuestro es conversar aquello que el Señor está registrando aquí. Agora, no versículo 10 que nós lemos, Ahora en el versículo 10 que hemos leído, a primeira expressão diz assim: venha o teu reino. la primera expresión dice así: venga a tu reino. Nós sabemos de modo absoluto que Deus é soberano Nosotros sabemos de forma absoluta que Dios es soberano e Ele tem o poder de fazer tudo quanto quiser e na hora que Ele quiser. y Él tiene el poder de hacer lo que Él quiere cuando quiere. Não é vontade dele implementar o reino dele na terra? No es la voluntad de Él implementar el reino aquí en la tierra. Por que Ele forçosamente não faz isto? ¿Por qué es que Él forzosamente no lo hace? Porque Ele quer que o seu povo que está na terra Porque Él quiere que su pueblo que está en la tierra ore segundo a vontade dele. ore según su voluntad. Senhor, Señor, traga o teu reino. venga a tu reino. Venha o teu reino. Venga a tu reino. É isso que nós devemos orar. Eso es lo que nosotros debemos orar. Isso significa ligar na terra o que já está ligado no céu. Eso significa atar en la tierra lo que ya está atado en los cielos. Deus quer enviar o seu reino, Dios quiere enviar su reino, mas Ele não irá fazê-lo mas Él no lo va a hacer enquanto a igreja não clamar. en cuanto la iglesia no lo clame, Enquanto nós não tivermos uma vida de en oração. cuanto nosotros no tengamos una vida de oración. Na segunda parte desse versículo lido, En la segunda parte de este versículo que hemos leído, está escrito: faça-se a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ou seja, faça a sua vontade aqui na terra, O sea, hágase su voluntad aquí en la tierra, como ela já é estabelecida no céu. como ella ya está establecida en el cielo. Então nós devemos orar para que Deus Entonces debemos orar para que Dios faça a sua vontade no nosso meio. haga su voluntad en nuestros medios. O mesmo pensamento vamos levantar aqui, El mismo pensamiento vamos a levantar aquí, sendo Ele absolutamente Senhor de tudo. siendo Él absolutamente Señor de todo. Por que Ele não impõe a sua vontade? Porque Él no impone su voluntad. Porque Ele deseja que nós oremos para que a sua vontade seja feita. Porque Él desea que nosotros oremos para que su voluntad sea Perce- hecha. Perceba o desejo dele desta conexão céu-terra, Note esta conexión de Él entre cielo y tierra. para que ele possa realizar a sua vontade. Para que Él pueda realizar su voluntad, É necessário que nós oremos. es necesario que nosotros oremos. Liguemos aqui na terra o que já está ligado no céu, Atemos aquí en la tierra lo que ya está atado en los cielos. porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Porque la voluntad de Él es buena, perfecta y agradable. Veja um texto seguinte que interessante. Miren un texto siguiente que es interesante. Capítulo 9 de Mateus, Capítulo 9 de Mateos, versículos 37 a 39. versículos 37 e 37 38. y 38.
Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Olha que interessante. Miren aquí qué interesante. O Senhor Jesus está dizendo que a seara, na verdade, é muito grande. El Señor Jesús está hablando aquí que la mies es muy grande. E Ele mesmo está dizendo que os trabalhadores são poucos. Y él mismo está diciendo que los obreros son pocos. Ele já não está vendo isso? Él ya no lo está viendo, Por que Ele já não providenciou, porque él ya no provisionó pela sua soberania, por su soberanía que mais trabalhadores fossem levantados? que más obreros fueran levantados. Ele poderia fazer isso, Él podría hacer esto, mas Ele não fez. mas él no lo hizo. Ele não fará isso. Él no lo hará. Ele diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a sua seara. Él dice así: rogad pues al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Entenda o que é uma vida de oração coletiva? ¿Entienden lo que es una vida de oración colectiva? É nós orarmos segundo os interesses de Deus. Es orar según los intereses de Dios. Vocês entendem a importância desse tipo de oração? ¿Ustedes entienden la importancia de este tipo de A oración? maioria das reuniões de orações, La mayoría de las reuniones de oración, as pessoas põem seus problemas pessoais, las personas ponen sus problemas suas personales, dificuldades relacionais, sus dificultades en los relacionamientos, questão de saúde, cuestiones de salud, questão de trabalho. cuestiones de trabajo. São coisas legítimas. Son cosas legítimas. Tem a sua hora para ser colocada diante do Senhor. Tienen su hora para ser colocada delante del Señor. Agora, quando vamos nos reunir simplesmente para orar segundo o coração do Senhor, Mas cuando vamos a reunirnos para orar según el corazón del Señor, para que nós peçamos que Ele, como Senhor da seara, nos envie trabalhadores, para que cuando nosotros roguemos al Señor de las mies que envíe obreros a su mies, isso significa ligar na terra o que já está ligado no céu. eso significa atar en la tierra lo que ya está atado en los cielos. Ele deseja mandar trabalhadores, Él desea mandar trabajadores, mas Ele não fará isso mas Él no hará esto se nós não clamarmos. si nosotros no clamamos. Então vejam que essa quarta marca é fundamental. Entonces miren que esta cuarta marca es É uma fundamental. vida de oração, Es una vida de oración, mas não de uma oração egoísta, mas no de una oración egoísta, uma oração segundo o coração de Deus. sino una oración según el corazón de Dios. Isso precisa tocar o nosso coração. Y esto es necesario que toque nuestros Vamos corazones. pegar mais um exemplo. Vamos a tomar más un ejemplo. Livro de Daniel, En el libro de Daniel, já no Velho Testamento, isso já era uma realidade. ya en el Antiguo Testamento ya era una realidad. Livro de Daniel, versos 1 e 2. En el libro de Daniel, versículos 1 y 2. Capítulo 9 de Daniel, versos 1 e 2. Capítulo 9, versículos 1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Ausero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Olha o versículo 3, leia o versículo 3, por favor. Leemos el versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Olha que cenário interessante. Miren qué escena interesante. Daniel estava cativo lá na Babilônia. Daniel estaba cautivo en Babilonia. Já havia se passado 70 anos nesse cativeiro. Ya se habían pasado 70 años de este cautiverio. E ele estava examinando os livros. Y él estaba examinando los libros. E ele percebeu que o Senhor tinha revelado ao profeta Jeremias, Y él notó que el Señor había revelado esto al profeta Jeremías 70 anos antes, 70 años antes, que as assolações de Jerusalém iriam durar esses 70 anos. que las asolaciones de Jerusalén iban a durar esos 70 años. Qual foi a atitude de Daniel? ¿Cuál fue la actitud de Daniel? Voltou o seu rosto ao Senhor Deus Volvió su rostro al Señor su para o Dios buscar com oração e súplicas, para buscar en oración y súplica, com jejum, pano de saco e cinza. con ayuno, cilicio y ceniza.
Uma coisa impressionante. Una cosa impresionante. Já estava registrado na Bíblia Ya estaba registrado en la palabra que isso ia acontecer. que eso iba a suceder. Por que Daniel vai orar? ¿Por qué Daniel ora? Ele só tinha que esperar. Él solamente tendría que esperar. Mas não é assim que funciona. Mas no es así como funciona. Ele orou em cima de uma realidade estabelecida. Él oró encima de una realidad ya establecida. Ele estava ligando na terra Él estaba atando en la tierra o que já estava ligado na profecia. lo que ya estaba atado en la profecía. Vamos ver a profecia? Vamos a mirar la profecía. Jeremias capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Estamos voltando 70 anos na história. Estamos volviendo 70 años en la historia. Jeremias capítulo 29, Jeremías capítulo 29, versículos 10 a 14. Preste bem atenção. versículos 10 al 14. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Então perceba aqui que 70 anos antes de Daniel, Ustedes miren aquí que 70 años antes de Daniel, Jeremias já tinha recebido esta revelação. Jeremías ya había recibido esta revelación. É uma palavra concreta do Senhor. Es una palabra concreta del Señor. Então, quando nós pensamos lá no livro de Daniel, capítulo 9, Entonces, cuando nosotros pensamos ahí en el libro de Daniel, capítulo 9, depois que ele teve essa compreensão, después de que él tuvo esa comprensión, ele não se acomodou. él no se acomodó. Pelo contrário, Por el ele contrário. entrou num processo de oração, Él entró en un proceso de oración, de súplica, de súplica, com jejum, con ayuno, com pano e saco e cinzas. con silicio y cenizas. É assim que Daniel fez. Es así como Daniel hizo. Depois você gaste tempo lendo toda aquela oração do capítulo 9 de Daniel. Después usted gaste su tiempo leyendo toda la oración del capítulo 9 de Daniel. Ele vai dizer assim: Senhor, temos pecado contra ti, Él va a decir así, Señor, hemos pecado contra ti. não temos andado em teus caminhos. No hemos andado en tus caminos. Isso é maravilhoso. Esto es algo maravilloso. Entende que é uma vida de oração segundo o interesse do Senhor? ¿Usted entiende lo que es una vida de oración según los intereses É del você Señor? orar segundo uma realidade existente. Es orar según una realidad existente. Isso significa ligar na terra o que já está ligado no céu. Eso significa atar en la tierra lo que ya está atado en los cielos. Daniel ligou uma realidade já existente como promessa. Daniel ya ató una realidad ya existente como promesa. Então, quando nós orarmos para que o Senhor envie trabalhadores, Entonces, cuando nosotros oramos para que el Señor envíe obreros, tenhamos absoluta certeza que Ele irá fazê-lo. tengamos la absoluta certeza que Él lo va a hacer. Porque isso é uma realidade, uma promessa. Porque esto es una realidad, una promesa. Então, precisamos ter uma vida de oração, Entonces necesitamos tener una vida de oración, não egoísta, no egoísta, mas uma vida de oração segundo o coração de y Deus. sí una vida de oración según el corazón de Dios. É esse tipo de oração que nos faz cristãos consagrados. Es este tipo de oraciones que nos hacen unos cristianos consagrados. Então, aqui estão as 4 marcas de um cristão consagrado. Entonces aquí están las 4 marcas de un cristiano consagrado. Realmente, esse cristão consagrado está debaixo do senhorio de Cristo, Realmente este cristiano consagrado está debajo del señorío de Cristo, anda no caminho da cruz, anda en el camino de la cruz, anda no Espírito anda en el Espíritu e tem uma vida de oração. y tiene una vida de oración. Que realmente nós possamos ser conhecidos como esse tipo de cristão, Que realmente podamos ser conocidos como este tipo de cristianos, que vai caracterizar em nós uma vida de consagração. que va a caracterizar en nosotros una vida de consagración. Que o Senhor nos ajude. Que el Señor nos ayude.
Vamos orar. Vamos a orar. Maravilhoso Senhor, nós colocamos nas tuas mãos Maravilloso Señor, colocamos en tus manos a nossa completa incapacidade nuestra completa incapacidad de experimentarmos essas marcas. de experimentarnos estas marcas. O que nós podemos dizer é: eis-nos aqui. Lo que nosotros podemos decir es, hednos aquí. Colocamos nossos corações à sua disposição Colocamos nuestros corazones a tu disposición para que tu faças a tua vontade. para que tú hagas tu voluntad. Queremos ser consagrados a ti, Queremos ser consagrados a ti, para a tua própria glória. para tu propia gloria, Em teu próprio nome, en Jesus. tu propio nombre, Jesús. Amém. Amén.